E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Lamp Games e vamos falar hoje sobre Summer Game Fest. Esse vídeo está saindo muito provavelmente no dia da Summer Game Fest e a ideia é a gente fazer uma lista das apresentações que teremos nessa semana, né, como um todo, justamente porque a Summer Game Fest ela é rodeada por outros eventos também. Os que eu daria mais destaque foi a State of Play no dia 4 de junho, a Unreal State 2025, que aconteceu também no dia 3, se não me falha a memória, né, no começo da semana. Summer Game Fest dia 6 e a Xbox Game Showcase no dia 8. Só que em cada dia nós temos muitas outras apresentações que focam em temas específicos ou jogos de determinadas regiões. Isso são eventos muito legais a gente acompanhar. Eu falo isso porque eu costumo acompanhar todo ano, toda essa semana, fazer a cobertura para o site do Mega também. E a propósito, ao fundo, vocês estão acompanhando uma matéria minha para o site do Mega, www.megascope.com.br. Acessem lá, tenho certeza vão curtir demais. Se inscreve no canal do Mega no YouTube, se inscreve aqui e também dá um pulinho lá no site, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas enfim, vamos aí para a nossa agenda de transmissões. Porque tivemos aí a State of Play, eu não vou me estender muito porque eu já falei bastante dela aqui no canal. E eu quero fazer um outro vídeo ainda sobre a State of Play, sobre o que faltou no caso da conferência como um todo. Mas enfim, aí vamos para sexta-feira. Na sexta-feira, que é quando o vídeo está saindo, nós teremos o Accessibility Summer Showcase ao meio-dia, a Summer Game Fest 2025, que é o evento principal, às 6 da tarde, o Days of Devs Summer Game Fest Edition, às 21 horas, Devolver Direct 22 e a IO Showcase às 23. Ok, a Accessibility Summer Showcase, eu não sei sobre o que se trata realmente, mas pelo título eu creio que seja algo relacionado à acessibilidade. Um tema extremamente importante que os jogos felizmente têm se adaptado de uma maneira mais efetiva e vai ser bem legal de acompanhar. Summer Game Fest, que é o evento principal, não preciso falar, porque por ser o evento principal é o que a gente espera os maiores anúncios. Aí teremos o Day of the Dev Summer Game Fest, que muito provavelmente vai ser voltado para a questão de jogos indies também. Só que aqui a gente vai falar de, acredito que, um indie mais generalizado. E eu gosto bastante de acompanhar essas conferências de jogos indie. Então a gente vai falar aqui para não ficar repetindo em outras conferências que pode ter o temática indie também. Porque com jogos indie a gente consegue experimentar outras mecânicas, a gente consegue experimentar temáticas diferentes, coisas que muitas vezes uma indústria de AAAs não consegue fazer ou não consegue inserir nos seus jogos. Então aqui os devs costumam ter mais liberdade, só que eles, claro, têm seu alcance um pouco prejudicado pelo escopo do seu projeto. Então eu acho muito interessante, se você puder apoiar um projeto indie, comprando ele no Xbox, no PlayStation, no PC, pô, compre e joga, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. No Mega eu já cansei de ter situações que tinha jogo, não que eu não dava nada, mas que eu não conhecia, aí a gente falava, pô, vamos tentar fazer review desse jogo. E quando você pegava o jogo para jogar mesmo e conhecer o projeto, conhecer a história, a gameplay, é um negócio extremamente divertido que muitas vezes bate em muito jogo AAA. E a gente pode colocar como exemplo aí, não entra bem como um exemplo, mas que, digamos que chocou a indústria, o Clair Obscure Expedition 33, que, cara, é um jogo fantástico e o orçamento dele, se a gente parar pra ver, não é tão grande quanto muitos outros jogos que acabam ficando extremamente genéricos. Mas enfim, aqui eu já tô me estendendo demais nesse tópico. Aí teremos a Devolver Direct, que eu gosto de ver todo ano. Bem bizarra, mas faz parte do show deles ali. E eu acho legal os jogos que ele trazem. Eu gosto bastante da Devolver Digital. E acho que eles trazem jogos com essa pegada do indie que eu falei, sabe? Eles são, digamos que, bem corajosos em apostar nos jogos que eles apostam, porque eles propõem mecânicas diferentes, temáticas, um estilo artístico fora do padrão que a gente conhece, e é interessante. E o I.O., que é o I.O. Interactive Showcase, o que eu acho é que a gente vai ver mais 007, talvez alguma coisa de Hitman, não sei exatamente quais são os projetos da I.O. Interactive, mas possivelmente 007 pelo enfoque que eles têm dado no jogo aí nesses últimos tempos.
Agora nós vamos para o sábado, no dia 7, em que nós teremos a Holy Summer Direct no sábado. Aqui é a Woman League Games às 14 horas, a Latin Games Showcase, a Southeast Asian Game Showcase, Future Show Summer Showcase, Green Games Showcase e Frost Games Showcase. Aqui eu não sei muito o que falar, a não ser que teremos mais jogos indies. E o sábado, para quem curte esse estilo de jogo, eu acho que é um dia fenomenal, né? Justamente porque o que a gente vai ter são jogos independentes, que nem eu falei, com aquelas temáticas variadas, estilos artísticos variados. E aqui, o que eu daria mais destaque, eu vou tentar acompanhar todas. Só que o que eu daria mais destaque é para Latin American Game Showcase, Southeast Asia Game Showcase e a Future Game Show Summer Showcase. A Future Game Show, ela é um evento bem tradicional e ela acaba sendo o que a gente espera dos jogos indies que serão lançados, tá? Eu colocaria como de forma bem generalizada. Quando a gente vai para os outros dois, que é o Southeast Asia e o Latin American Game Showcase, aí a gente tá falando de outra coisa, porque são jogos muito mais regionalizados e é muito interessante da gente ver isso, porque quando a gente fala de jogos independentes mais regionalizados, a gente tá falando de jogo que tá abraçando mais a cultura do local que ele tá sendo desenvolvido. E eu acho isso extremamente interessante, porque muitas vezes a gente vai pegar um jogo da Malásia, das Filipinas, que nem teve lançado no passado, e consegue identificar semelhanças com a nossa cultura, semelhanças com outras, pensamentos que eles inserem também nos seus jogos, o seu modo de pensar. Então, quando você joga jogos mais regionalizados, ainda mais quando a gente fala de títulos independentes, a gente não está falando só de uma proposta de gameplay, mas muitas vezes a gente também está falando de propósito, de ideias e coisas do gênero. Então é muito interessante esse tipo de jogo, porque ele vem muito mais carregado disso e é uma experiência bastante enriquecedora. No domingo, teremos aí o Xbox Games Showcase, The Outer Worlds 2 Direct, o PC Game Show, Death Stranding 2 Game Premiere. Tá, aqui que eu tô realmente mais empolgado é o Xbox Game Showcase e o The Outer Worlds 2 Direct. Nem pro The Outer Worlds 2 Direct, mas pro Xbox Game Showcase. Eu gosto de The Outer Worlds, mas não sou fã do jogo. Tipo, é legal, é bacana, um puta RPG espacial e tá bom pra mim, sabe? Não é o meu jogo da vida. Mas o Xbox Game Showcase tá prometendo muita coisa e a Microsoft tem muita coisa pra mostrar. É um dos títulos, é uma das conferências que com certeza eu vou fazer um vídeo específico só pra ela. Aí também teremos o PC Game Showcase, né, que eu falei, interessante, costuma sair algumas coisas legais daqui. E o Death Stranding 2 Game Premiere. Não crio hype, acho que Death Stranding 2 vai ser um jogo bom. Não vou falar bem melhor como se o primeiro fosse ruim, porque não é, o primeiro não é ruim, só que bem melhor no que eu digo de novas mecânicas, um pouco mais de ação, como a gente já viu em alguns trailers, e a gente vai acabar vendo mais isso nessa apresentação. Só que como a gente já viu muita coisa de Death Stranding 2 em outros eventos, e pessoas que já falaram sobre ele, eu não crio hype para essa apresentação especificamente, a não ser que traga uma coisa muito revolucionária. Mas, cara, é Death Stranding. Por mais que o Kojima fale assim, não, vamos inovar ali, inovar aqui, a gente sabe o estilo de esquisitice dele, e isso cria aquela coisa meio Kojima-like, né? Você vai ver e falar, é do Kojima, tá bom, sabe? Então, ok, vai ser legal, é o hype que eu colocaria. E na segunda-feira, encerrando essa semana toda de eventos aí, nós teremos o Black Voice In-Game Showcase, que eu acho bastante interessante para mostrar que a indústria é formada por literalmente todo mundo e que, de verdade, todas as vozes deveriam ter espaço com menos implicância do que tem hoje no meio gamer, né? Gamer ficou uma determinação foda de você falar, por conta de muitas pessoas que se enquadram nesse meio e são um bando de babaca. Então, é interessante essa questão da inclusão, é interessante a questão de acessibilidade, de você trazer jogos de diferentes regiões. Então, é uma semana que vai ter muito jogo aí pra gente aproveitar.
terão muitas atrações até segunda-feira e é bom a gente já pegar o nosso caderninho para ir anotando quais jogos nós iremos querer aí colocar na nossa wishlist na plataforma que você queira jogar. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que estejam gostando do canal, ativem o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários aí, fala qual que é o evento que você mais está guardando, qual jogo você quer ver nesse evento. E vamos trocar ideia aí, que é muito interessante a gente usar a caixa dos comentários para isso, para a gente ir conversando, trocando ideia e, claro, deixando sempre aberto espaço para futuras temáticas que vocês queiram ver aqui no canal. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.